はい、パパ。はい、なの、パパ。はい、はい、はい。はい。Não pode, né, judia ele, né, quando eu vou lá, ele coloca pimenta na cabeça. Tira, força, deixar anulado meu força, aí eu consigo isso, pode tudo. Sem força. Assim, poxa, como abaixar aqui não dá, mas eu pego a pedrinha aí, né? Aí, então, eu conheci o Ono Sensei lá nas Carmelitas. No começo, os primeiros anos, assim, o Ono Sensei não era muito frequente na academia durante a semana. Ele geralmente chegava no final dos treinos. Eu treinava de segunda, quarta e sexta. Aliás, acho que só tinha treino de segunda, quarta e sexta. E os treinos terminavam assim por volta das 9 horas da noite. O Ono Sensei chegava umas 8h30, 8h40 e dava o finzinho desse treino. Então eu tinha pouco contato com ele. Ele dava mais aulas inteiras no final de semana, mas aí eu não fazia aula no final de semana. Quando eu voltei a treinar já aqui na APA, aqui na Paula Ney, aí não, aí o sensei treinava, tinha aulas pessoais dele, né, integrais, ele começava dando um aquecimento e até o final do treino, e ele também era mais acessível. Eu nunca tinha caído para o Ono Sensei. Caído, a gente usa esse termo cair, que é ser o quê, né? É o sujeito que recebe a pessoa que recebe a técnica, né? E quem caía muito para ele era o Kimachi Sensei e o Leonardo Sensei. E pouco a pouco eu fui caindo no lugar dele, o Sensei foi gostando de me arremessar, a minha idade era mais próxima do Ono Sensei, e a gente foi criando uma relação muito boa, assim, de professor e aluno, e de tori e o quê, né? Ele aplicando o golpe, eu caindo. Eu sempre fui muito assim, reticente, mas sempre busquei uma coisa mais objetiva. Eu queria sentir aquilo de verdade. Então a minha pegada com o Ono Sensei sempre foi muito franca e verdadeira. Eu sempre segurei ele com força, fosse no kimono, fosse na mão, com qualquer das técnicas eu procurava usar uma certa verdade, né? Eu cheguei a pegar uma época que o Ono Sensei, com 70 e poucos anos, ele fazia neuazá, ele ia para o chão com o Léo Sensei, que naquela época tinha 20 anos de idade. Muitas vezes, eu e outros alunos presenciamos o Ono Sensei no chão, fazendo o que seria um jiu-jitsu hoje em dia. E aquilo era fantástico, seja uma pessoa com um velhinho com 70 anos e um rapaz de 20 anos, né? O Ono Sensei nunca foi forte, foi sempre uma pessoa franzina, e era muito verdadeiro. A gente sempre perguntava para o Léo Sensei: Léo, mas você realmente segurou ele? Ele falou: cara, segurei, e ele conseguia aplicar os golpes. E quando eu comecei a treinar, eu queria ver isso, eu queria saber se aquilo, não é que se funcionava, mas o que era aquilo, porque o Ono Sensei, como eu falei, não era uma pessoa muito forte, assim, muito... Então, de onde vinha aquela força dele? Para quem conhece Aikido, muitas vezes a pessoa te dá a mão para você segurar, o braço, né, para você segurar. É difícil transmitir peso dando apenas um braço, né? Você deitar em cima de uma pessoa, que nem no jiu-jitsu, por exemplo, bom, aí você consegue sentir o peso da pessoa. Mas a pessoa te dá um braço, não dá para transferir muito peso, a não ser uma força.
E o Ono Sensei tinha essa capacidade, às vezes você ficava segurando, ele ficava falando, contando a história, e a impressão que dava é que cada vez o braço dele pesava mais, né? Então ele estava falando, mas a gente estava ali treinando, eu e ele jogando peso e eu sentindo o peso, tentando segurar. E isso só quem estava ali sentindo, quem estava segurando. Eu tive esse prazer, essa alegria de poder muitas vezes ficar ali 1 minuto, 2 minutos segurando a mão do sensei, cada vez mais pesada, e quando ele fazia o golpe tinha leveza, mas tinha 2 coisas, peso e potência, né? A própria palavra Aikido tem o Ki no meio, mas acho que hoje em dia muita gente fala muito pouco sobre isso, e acho que também exercem muito pouco. O Aikido tem muito mecânico hoje em dia, assim, uma atividade mecânica, alguns um pouco mirabolantes, com quedas maravilhosas, outros mais objetivos, uma busca mais criteriosa. Acho que você dá para associar o Aikido com a sua atividade profissional, com a sua vida, né? A resolução de problemas e tal. Agora, você vê um golpe, um movimento, um golpe, um Irimi, um Kokyun, um Kotegaeshi, um Nikki do Ono Sensei, era totalmente diferente de receber de qualquer outra pessoa. Não dá para dizer que era somente melhor, né? Eu já recebi muitos golpes muito bem feitos, muito bem executados. Tenho esse prazer de ter treinado com muita gente muito boa, meus senpais, meus colegas de treino. Mas o Ono Sensei tinha algo diferente, certamente. Quem caiu para ele, quem treinou com ele, sabe disso. Como eu disse, pouca movimentação, pouca força, muito peso e muita potência. A capacidade de tirar você do centro, de desorganizar o seu movimento, né? Quando ele ia fazer qualquer movimentação, era muito grande, né? Por exemplo, Irimi Nage, para quem conhece o Aikido, você é colocado numa posição em que você enverga para trás. Com ele fazia isso com uma facilidade, não tinha uma imposição, não é que ele chegava ali e te empurrava para você aquela posição. Bastava a mão dele levantar, você já tinha, era como se seu corpo já fosse tendendo para aquela posição. É muito diferente. Era muito diferente. Como eu fui conhecer o Ki através do Ono Sensei, é muito diferente e muito difícil de explicar o que é. Para mim não tinha nada de mirabolante, não era algo que me fazia flutuar, que me fazia ficar preso, sair voando, nem nada. Eu me lembro quando ele começou a treinar esses movimentos com a técnica lá do Nishino, né? Nishino Sensei, ele começou a fazer lá os exercícios de respiração, de Kokyu, e sempre foi muito generoso, porque sempre convidou a gente para treinar junto com ele. Nem todo mundo treinava, não era obrigatório, e paulatinamente ele foi desenvolvendo os próprios exercícios dele. E dá para ver, assim, dava para sentir a diferença, como ele conseguia essas transferências de peso e potência, como foram melhorando, foram ampliando com o passar dos anos. Realmente a movimentação dele foi ficando cada vez mais limitada, mas o peso, a potência, a energia que ele tinha, pelo contrário, foi cada vez aumentando mais, né? E como ele se transformava, né? Porque o Ono Sensei, se você visse ele na rua, de roupa normal, civil assim, né? Ele era um velhinho de bengala que você provavelmente ia ajudar ele a subir a calçada, né? Ele tinha, principalmente no final da vida dele, muitas dificuldades. Mas quando ele botava aquele dogi dele, geralmente aquela faixa bem surrada, uma faixa antiga que ele tinha, que ele colocava e entrava dentro do tatame, era uma outra pessoa. Não tinha nada daquele velhinho da rua. Era um gigante, era uma pessoa que dominava aquele espaço. O Sensei, naquele espaço, ele era completo, ele era dono daquilo. Ele falava com propriedade, ele se movimentava com propriedade. Isso para mim é Ki. Ele tinha muito Ki, porque ele conseguia ser uma pessoa totalmente diferente daquele estado normal. Naquele momento ele possuía alguma coisa diferente. Essa coisa diferente provavelmente a gente pode dizer que é Ki. Os golpes não eram qualquer coisa, ele sabia as movimentações, aquilo que ele ensinava, você tinha que girar para um lado, apoiar uma mão, segurar aqui, segurar ali, ele fazia aquilo perfeitamente, naturalmente, não é que ele aplicava de qualquer jeito, não, ele tinha conhecimento técnico,
Quando você impunha alguma dificuldade nele, ele várias vezes botava um pé atrás, dava uma rasteira, ou posicionava uma mão, um braço numa situação que você não conseguia chegar muito mais perto dele. O Sensei tinha muito conhecimento técnico. Eu acho que o treino de Kokyu alterou, não só alterar, mas alterou o treino do Ono Sensei. E claro, para uma pessoa que vai sendo apanhada pela idade, como ele, né, as limitações físicas, elas são inerentes. Sobretudo, como eu disse, o Ono Sensei tinha uma prótese na perna, né, no fêmur, e isso limitava muito a movimentação dele. Então, o Kokyu era a possibilidade dele manter aquele mesmo Aikido ativo com muito menos movimentação. Então, sim, certamente o trabalho de Kokyu do Sensei mudou bastante e ampliou o horizonte que ele tinha de movimentos, de golpes, né? Como eu falei, ele tinha pouca movimentação, então você tinha muito tempo para executar uma pegada, por exemplo. Você vai segurar um Morotetori, que é com as duas mãos, ou segurava no dogi dele, você não era algo que você segurava e automaticamente. Hoje você vai segurar alguém, automaticamente a pessoa está fazendo o golpe. Há uma mistura entre movimento, né, entre a técnica. O Ono Sensei não, você segurava e certamente aquilo começava com peso. Antes do movimento vinha um peso, algo que é difícil dizer o que é esse peso. Mas quem já recebeu o peso de alguém em cima sabe o que é uma pessoa quando está pesada, né? É algo que altera a relação das coisas. Eu nunca mais senti aquilo que eu sentia quando eu segurava o Ono Sensei. Acho que vai ser difícil sentir, né? Eu já tentei muitas vezes, por exemplo, quando o Ono Sensei estava nas aulas de domingo, eu muitas vezes tentava, baseado naquilo que eu sentia dele, tentar fazer isso nas pessoas. Algumas pessoas, mas aí que tá, pode ser muito sugestivo, algumas pessoas sentiam essa movimentação, ou respondiam essa movimentação, outras não. Então, muitas vezes eu não sabia se era eu que estava praticando o Ki ou se a pessoa que era sugestiva acreditar que ali tinha um pouco de Ki. Essa dificuldade, esse acerto, acho que eu jamais vou conseguir ter certeza do que isso acontece. A semente foi plantada, não só em mim, mas acho que em todos aqueles que treinaram com o Ono Sensei, vamos dizer assim, um par de anos. Todos esses têm essa semente plantada. Não sei se alguns já desenvolveram mais que outros, mas todos têm essa semente plantada. É uma questão que talvez um dia, um de nós ou todos nós vamos conseguir sentir isso de uma maneira objetiva ou subjetiva. Eu só espero que seja verdadeira, porque para mim me parece que o que o Ono Sensei fazia era verdadeiro, né? Aquilo não era algo só da boca para fora. Eu espero jamais fazer isso da boca para fora, ou só imaginando o que eu estou fazendo. Espero, se um dia eu conseguir treinar com esse tal do Ki e tal, que seja de uma maneira verdadeira. Mas eu só posso dizer que eu tenho a graça de ter treinado mais de 20 anos com o Ono Sensei e ter sido o Ki dele pelo menos 5, 6 anos aí que eu fui nos últimos anos, né, os derradeiros anos dele, onde essa atividade com o Kokyu era maior, né, eu tive essa felicidade de estar treinando com ele, né. Se tem uma atividade física que possa me dizer o que é Ki, isso é o mais próximo para mim, porque aquela coisa assim de arremessar a distância, sentir uma energia que vem de longe, bater, isso é uma coisa que nunca foi muito próximo de mim, eu nunca senti muito isso. Mas certamente a capacidade que alguém tem de transmitir um peso para cima de você e gerar potência sem ter muita força, sem usar força e sem ter muita força, acho que é o mais próximo que eu posso imaginar de Ki. Ali tinha realmente, o Sensei tinha essa capacidade de deslocar, de tirar do centro, de desorganizar o seu centro com muito pouco movimento, né? Muito pouco. Acho que isso está muito próximo do que a gente pode dizer que é o tal do Ki, né?